eu vejo isso acontecer de forma muito poderosa nesse lugar. Porque de cada 4 muçulmanos, 3 estão entregando o coração a Jesus por meio de sonhos. Os sonhos deles são muito simples. Eles sonham com a Bíblia, sonham com Jesus, e Deus conecta eles com algum missionário. E o que eles fazem? Eles pegam o Alcorão, e a partir do Alcorão, pegam partes do Alcorão e fazem pontes com a Bíblia. E Deus vai lá e confirma essa mensagem, e eles entregam o coração a Jesus. Verdadeiros milagres, milagres incríveis. E aí estão eles em algum momento de oração, com o rosto posto em terra. A cidade é muito linda, turística, o Mediterrâneo azul, um lugar fantástico, bonito. Se não fossem os atentados aí de 2015 em hotéis, museus e na beira da praia, que matou muitas pessoas. E aí está uma lembrança desse trágico atentado de 2015. E lá nessa ocasião, nesse ano, exatamente nessa época, nós havíamos enviado os missionários para pregar o evangelho nesse lugar. Eles estavam lá, nessa mesma cidade, nesse mesmo lugar, para começar a levar uma mensagem poderosa da palavra de Deus. E eles começaram com projetos com a ADRA, para ensinar as pessoas a trabalhar, projetos que ajudavam as pessoas a viver melhor, projetos que mostravam princípios de vida. E isso foi crescendo. Começaram grupos de estudo da Bíblia, grupos e projetos que beneficiaram muitas pessoas, e foi uma grande bênção. Feiras de saúde, começaram a colocar lá feiras de saúde, mesmo que seja proibida a venda e o comércio do animal, do porco, e também da carne de porco, é proibido no país, não existe, mas eles têm alguns hábitos, mesmo que lá não seja proibido vender álcool, drogas, eles ainda têm alguns hábitos que precisam ser ajustados. E a igreja tem feito isso de forma incrível e ajudado muitas essas pessoas a conhecerem a Bíblia, a palavra, por meio de pequenos grupos, ao ar livre, ou nas casas, ou em nossa igreja que temos lá, que é uma casa alugada e que tem levado essas pessoas a conhecer ainda mais a mensagem da palavra do Senhor. O livro Caminho a Cristo foi traduzido para o árabe e está lá sendo espalhado, para que eles encontrem, por meio desse livro, a palavra do Senhor. E aí algumas imagens do missionário que saiu aqui de Brasília, para estar lá atendendo. E aí está a nossa igreja, uma casa adaptada para receber as pessoas. Nós não podemos mostrar essa imagem desta mulher. Para mim, quando falamos ontem de águas que purificam, essa mulher, ela viveu talvez um drama dos mais significativos que eu já conheci, para uma decisão pelo batismo. Ela tomou decisão de seguir a Bíblia, seguir a Jesus, e no seu país isso é proibido. O marido poderia tirar sua vida com total liberdade pela lei do lugar, e quando ele foi até o juiz e disse que a sua esposa agora não era mais muçulmana, que era uma cristã, e que tomou a decisão de seguir e se batizar na igreja adventista, o juiz perguntou: o que você quer fazer com ela? Você pode fazer o que você quiser. E o marido pediu assim: olha, eu quero que ela vá embora de casa só com a roupa do corpo, mais nada, não leve nada, nenhum bem, nada, só isso. Perguntou o juiz. Não, que ela me pague $30 mil por sua decisão. $30 mil, num país que você enche o tanque do carro com $6. Aqui já seria muito dinheiro, multiplica isso por 4 e pouco, só que lá é muito mais ainda. E ela agora tem que trabalhar, e ninguém dá emprego para mulheres, então a ADRA contratou, e eu falei: como é que ela paga essa conta? Ela trabalha na ADRA, e a gente ajuda ela a pagar essa conta para o marido, senão ela vai presa, por uma decisão,
uma decisão. E o juiz falou: só isso? Sai com a roupa do corpo, $30 mil, só isso de dívida? Só isso de pedido pela decisão da sua esposa? Aí veio a coisa mais difícil que ele pediu: que ela nunca mais tenha contato com os nossos filhos. 2 filhos adolescentes. Que ela nunca mais esteja perto deles. Que ela nunca mais fique perto dos nossos filhos. Me rachou o coração, me cortou a alma em conhecer essa história de perto. E ela mesmo assim decidiu ser fiel, seguir a Jesus, ser batizada, porque ela entendeu que ela deveria ser purificada nas águas que purificam em Cristo Jesus por meio do batismo. Quando a gente olha alguns textos da Bíblia hoje, na nossa cultura aqui em Brasília, não tem muito sentido. Olha, quem não deixar pai, mãe, irmãos, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Isso não tem muito sentido para a gente aqui. Mas quando eu olho essa mulher deixando a sua casa, deixando os seus filhos, tendo que pagar o resto da sua vida uma indenização por sua decisão, quando eu olho esse texto, deixar tudo para me seguir, eu penso que o que eu tenho deixado é tão pouco. É tão pouco. O que eu deixei? O que eu tenho que deixar? E talvez você ter vindo à noite hoje foi um sacrifício para você. Mas depois dessa história, parece que ficou bem pouco o seu sacrifício de vir à noite, segunda-feira, na igreja. Nossa, eu deixei o meu trabalho, talvez a atividade em casa, vim direto. Mas quando eu escuto isso, eu penso: Senhor, quão fácil é ser um cristão, um adventista do 7º dia, aqui na Asa Norte, aqui em Brasília. Quão fácil, diante de lutas como essa. E é um desafio muito grande nessa parte do mundo. Mas o tema dessa noite, nós vamos entrar nele, está aqui em João capítulo 2, águas que fazem milagres. E aí está uma foto muito particular, uma foto do dia emocionante da nossa vida, o dia do meu casamento. E sabe que está todo mundo rindo aí, o pastor está rindo, eu estou rindo, a minha noiva aí, esposa rindo, porque ela ficou tão nervosa na hora de pôr a aliança que trocou a mão. E não só trocou a mão, trocou o dedo também. E sabe que a gente precisa rir de nós mesmos, não rir do outro, mas transformar as atrapalhadas da vida, os problemas da vida, em alegrias, em momentos felizes. E esse foi um momento muito feliz. E a gente tomou uma decisão: vamos ter uma vida feliz e saudável em nosso casamento. Perfeita é impossível. É impossível o casamento perfeito nessa terra. Impossível. Não existe um. Mas é possível ter um casamento feliz e um casamento saudável. E aí algumas imagens tão bonitas. Vários quilos a menos. Pelo menos 17 quilos a menos. Eu casei devendo, é verdade. Devendo muitos. Mas um momento muito gostoso, muito feliz do casamento. E aqueles que já casaram, é bom lembrar esses momentos. Aqueles que vão casar, que sonhem com esses momentos. E é interessante que João capítulo 2 fala exatamente disso. Fala das bodas de Caná da Galileia. Quantas coisas podemos extrair deste casamento? Águas que fazem milagres. E Jesus opera um milagre exatamente num casamento. Porque é Ele que pode operar milagres em nossos casamentos. Só Ele. Queridos, primeira coisa, ninguém muda ninguém. Você não muda a sua esposa. Você não muda o seu esposo. Você não muda os seus filhos. Você não muda as pessoas. É só o Criador que pode fazer isso. É só Deus que muda as pessoas. Você não muda você mesmo. Quando eu casei, fui trabalhar numa região da Serra, no Rio Grande do Sul. Eu tinha um território de 28 cidades para evangelizar. E eu fiquei desesperado. Eu tinha igreja só em 4 cidades. Eu falei: Senhor,
o Senhor me botou aqui, eu preciso pregar o evangelho em outras tantas cidades que tem aqui. E trabalhava muito, e não tinha dia de folga, não tinha hora, não tinha nada, trabalhava porque eu tinha que plantar a igreja. Eu falei, Senhor, eu vou plantar uma igreja por ano em cada uma das cidades. E eu fui trabalhando, e eu percebi que eu não dava a devida atenção, e a minha esposa não estava na prioridade que deveria estar em meu ministério, em minha vida. Primeiro Deus, depois a família e depois o trabalho. Essa é a teoria da vida. Mas na prática não era bem isso que eu estava fazendo. Aí um dia ela me disse assim, amor, eu estou orando para que Deus mude algo em você. É mesmo? O que é que você está orando para Deus? Me fale. Ela disse, eu não vou fazer isso. Não vou te contar. Se você quer saber, você vai lá e ore lá no escritório e pergunte para Deus que Ele vai te contar o que eu estou pedindo para Ele. Eu falei, Senhora, mas me ajude aí, conte, não? Eu falei, amor, quanto tempo você faz que está orando por mim? Para que Deus mude algo? Ela disse, 1 mês. Ele falou, em 1 mês, e Deus ainda não ouviu essa oração? Ainda não. Eu falei, mas me conte, o que é? E ela não contou. Aí eu fui lá, Senhor, me fale, o que é que a minha esposa está orando há 1 mês? E parece que a resposta não vinha. Passou algumas semanas, eu perguntei, amor, Deus já respondeu a sua oração? Para Ele mudar alguma coisa que você queria que mudasse? Ela disse, ainda não mudou. Eu falei, misericórdia. 2 meses orando agora. E eu orei, Senhor, me fale, mude, me transforme, o que o Senhor tem que fazer? Por favor, mude a minha vida, o que eu preciso mudar? E eu fui me agarrando mais em Deus, pedindo que Ele mudasse o que tinha que mudar. E depois de mais um tempo, eu criei coragem e perguntei, amor, Deus já atendeu a sua oração? E ela com um sorriso no rosto disse, já atendeu a oração. Deus já mudou o que Ele tinha que mudar, o que eu pedi para Ele mudar em nosso casamento. E está uma alegria, uma bênção, mudou. E eu fiquei assim com uma cara de paisagem, não tendo a resposta clara ainda. Mas amor, já que já mudou, já ouviu, já atendeu a oração, o que é que realmente você pediu para Deus? Ele mudou, já transformou, já fez um milagre. Mas o que foi? O que era no casamento? Que você queria que mudasse? E ela disse, para que eu vou te falar? Se já mudou, já está resolvido. E essa história aconteceu há 18 anos atrás, e até hoje eu não sei o que realmente ela queria que mudasse no casamento. Mas ela me garantiu que mudou. Aí ano passado eu fui pregar de família e lembrei da história. E percebi que eu queria que Deus mudasse algo da minha esposa. Eu falei, amor, eu comecei a orar já faz uma semana, sabia? Para que Deus mudasse alguma coisa em você que eu queria que Ele mudasse. É mesmo? Me conta o que é. Eu falei, te contar? Nunca que eu vou te contar. Vai lá e ore para Deus e peça para Ele. Mas fale, faz 18 anos que você não me disse o que era para mudar lá no começo. Eu nunca vou te falar. E sabe que às vezes você pode falar 1000 vezes. E a gente fala, eu já te falei 1000 vezes para um filho. Já te falei tantas vezes. Pode falar 1000, 10.000, 50.000 e não resolve. Porque a gente fala com a pessoa errada. A pessoa certa é orar e pedir para Deus mudar o que tem que mudar no outro. Mudar o que tem que mudar no filho. Mudar o que tem que mudar na gente mesmo. E isso acontece e funciona. E depois o tempinho ela perguntou, amor, já mudou? Já, graças a Deus, e funciona. Fale com Deus. Ele muda. Se não mudar o outro, vai mudar você mesmo, e é o que importa. Ele muda, Ele atende, Ele ouve a oração, e Ele faz a diferença. E sabe que, nesse capítulo 2, águas que fazem milagres, nós podemos extrair muitas lições. É interessante que, a primeira coisa é que Jesus, Ele foi convidado para a festa. Ele foi convidado. E Jesus, Ele era aquele que gostava de festas. Ele ia, Ele se envolvia, Ele era completamente sociável. Ele gostava de fazer isso. Ele se envolvia com as pessoas, Ele estava lá. Mas a grande lição que a gente aprende aqui, é que quando falta algo no casamento, e aqui faltou o vinho,
faltou a bebida. E eles foram buscar na fonte certa, que é Jesus. Se tudo vai bem, ou se algo falta em seu casamento, busque no lugar certo. Busque na fonte, que é Jesus. Busque quando vai bem e busque quando falta, mas não busque em outras fontes, não busque em outros lugares. E talvez um dos textos mais incríveis que nós temos na Bíblia é o que disse Maria: fazei tudo o que Ele disser, fazei tudo o que Ele mandar. E se a gente obedecer esse conselho, nós vamos ter aí um casamento muito especial. Ele também deve ser o primeiro em nosso casamento, em nossa vida. E nós temos que realmente, aí está o texto, obedecer e seguir as instruções. Eu trabalhei numa região, como já disse, lá na Serra, e lá nós tínhamos muitas pessoas que seguiam e seguem Maria. E eu gostava de pegar esse texto e dizer: olha, eu admiro e sigo Maria também, porque ela deu um conselho de ouro na Bíblia: fazei tudo o que Jesus mandar. Então, vamos abrir a Bíblia e vamos descobrir o que Jesus ensina, o que Ele pede, o que Ele nos manda, o que Ele nos orienta. E então, nós fazíamos isso. E as pessoas ficavam deslumbradas com os conselhos que nós temos a partir do que Maria nos ensina por meio do seu Filho Jesus. E aí nós temos muitas coisas. Sabe que quando a gente segue os conselhos, e quando eles experimentaram o conselho, e deu certo, e eles provaram, o texto diz que eles experimentaram o novo vinho, e esse vinho era fantástico, tinha um sabor diferenciado. Normalmente não deixavam o melhor para o final, mas nesse caso o melhor ficou para o final. Experimente colocar Jesus em primeiro lugar. Experimente colocar Ele dentro da sua casa todos os dias, e você vai ter momentos muito, muito especiais. É preciso crer, e é preciso também entender que é a presença de Jesus em nossa casa, em nosso lar, que realizam os milagres. Agora, tem duas palavrinhas que nessa noite precisam ficar muito claras em nossa mente. Duas, em relação aos milagres que precisam acontecer no casamento. Vejam, Paulo aqui em Efésios 5:33 nos diz o seguinte: Paulo também está falando de você. Cada marido deve amar sua esposa como ele ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Duas coisas: maridos, nós devemos amar a nossa esposa como amamos a nós mesmos. Amar incondicionalmente, amar sempre. E esposas precisam respeitar os seus maridos, respeitar o marido. As duas coisas, esses dois segredos, fazem toda a diferença em um casamento. Sabe que uma pesquisa feita com os homens, eles relataram que 74% deles preferem viver sozinhos, sem um amor perto de alguém, do que serem desrespeitados. 74%. Agora, maridos, as mulheres também preferem viver sozinhas do que não serem amadas todos os dias. Amadas todos os dias. Repetir na linguagem verbal, na linguagem do toque, do carinho, na linguagem dos presentes, das considerações, amar todos os dias. E aí nós temos duas coisas: respeitar e amar. São os princípios chaves de um casamento todos os dias. Respeitar e amar. Duas coisas que a Bíblia ensina que vão fazer casamentos durar
e viver por muitos e muitos anos. O meu pai, no seu primeiro casamento, eles passaram por uma tragédia. A esposa sofreu um acidente e ficou em coma vários anos. Vários anos. Mas meu pai tinha um princípio: amar até que a morte o separe. Ela nem sabia quem era meu pai, mas ele fazia com todo carinho, o cuidado, alimentava, cuidava, fazia tudo, até o último dia da vida dela. Eu fico pensando, que lição de vida, que lição, todo cuidado. Ele não pediu que o outro fizesse, ele mesmo fazia, ele mesmo cuidava, amou e amou até o último dia, até o final, porque o amor, ele é para sempre, é um princípio, é uma decisão, e precisa ser cultivado todos os dias, todos os dias. É interessante que esse texto fala o seguinte: ele, o marido, ele procurará conservar a esposa com boa saúde e ânimo, esforçar-se-á por falar palavras de conforto e criar uma atmosfera de paz no círculo familiar. Ei, maridos, nós, homens, somos responsáveis pela paz dentro de nossa casa. Paz em casa. Nós que devemos deixar a esposa animada. E não é difícil. Elas se animam com palavras de carinho, com tão pouca coisa. A minha esposa se anima quando eu volto de viagem com uma coisa muito simples: 3 bombons. Aqueles, o Rafaelo, que vem com coco, ela ama coco. Às vezes eu passo correndo, chego aí, esqueci de comprar em algum lugar mais barato, pego no aeroporto. Ah, você lembrou de mim, o bombom que eu mais gosto, de coco. E fica animada. Eu falei, nossa, mas é tão pouquinho assim. A gente, se ganhasse uma caixa de bombom, não ia se animar assim. Mas ela fica tão feliz. Claro que eu trago lembranças, presentes, mas não é isso, é o lembrar dela. Falar palavras que animem. Nós podemos dar saúde. O texto diz: conservar a esposa com boa saúde. Nós podemos trazer saúde ou depressão e doença para dentro de casa, conforme as palavras são ditas. Palavras matam, palavras destroem, palavras podem trazer problemas grandes de saúde. Vejam, palavras boas são palavras de cura. A Bíblia diz que o coração alegre é o bom remédio. Outras versões dizem: o coração alegre é o melhor remédio. Maridos, nós precisamos conservar o coração das nossas esposas bem, feliz, alegre, animado, e trazer paz para dentro de casa. Paz para dentro de casa. É isso que nós precisamos fazer. De vez em quando eu volto de viagem, eu pergunto: amor, pergunta corajosa que eu faço: é melhor a casa quando eu estou em casa ou quando eu estou viajando? Mas que pergunta é essa? As crianças de verdade sentem falta? Eu consigo deixar o lar mais feliz quando eu estou em casa ou quando eu estou fora de casa? E sabe que essa reflexão, ela é muito significativa. Você traz paz para a sua casa, você traz ânimo à esposa, saúde à esposa. Esse é o dever de todo homem. O amor, ele reserva sempre o melhor para o final. Eu recebi hoje lá em casa o meu irmãozinho mais velho, que eu falei ontem à noite. 80 anos completou em janeiro. Ele e a esposa, que coisa impressionante, viajando, fazendo culto juntos, tendo momentos matinais e à tardinha, sempre juntos, conversando, batendo um papo gostoso.
Tive com eles agora um pouquinho antes de vir para o culto. Eu fico olhando os dois, amando e respeitando, casados já por várias décadas. Para mim o maior status dele é isso. A maior riqueza dele é essa. Me ensina, eu olho para o meu irmão mais velho, o dobro da minha idade praticamente, eu fico pensando, que exemplo de vida. Que exemplo de vida. E eu vejo que o amor reserva o melhor para o final. E a gente tem que confiar e crer nisso e saber que esse Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E Ele pode transformar tudo que precisa ser transformado em nossa casa. Nós precisamos crer, confiar e aceitar esse milagre do nosso Deus. Esse último texto, ele é muito interessante. O dom de Cristo, o presente de Cristo, a festa nupcial, era um símbolo. A água representa o batismo em sua morte, o vinho, o derramamento de seu sangue pelos pecados do mundo. A água para encher as talhas foi levada por mãos humanas, mas unicamente a palavra de Cristo podia comunicar de virtude doadora de vida. O mesmo quanto aos ritos indicam a morte do Salvador. Unicamente pelo poder de Cristo, operando pela fé, é que pode a eficácia para nutrir a alma. Ou seja, as palavras de Cristo, hoje, elas têm o mesmo poder para transformar águas, transformar o que precisa ser transformado, fazer o milagre que é necessário ser feito, não importa a fase que esteja o seu casamento, ou aqueles que futuramente vão casar. Jesus precisa ser o centro da vida e do casamento de cada um de nós. Essa imagem me chocou há um tempo atrás, quando eu vi esse tornado vindo num bonito bairro nos Estados Unidos. Casas bonitas, condomínios lindos, mas de uma noite para outra, de horas para outra, simplesmente tudo foi para o chão. Tudo que eles construíram. As coisas materiais viraram um monturo de lixo. Coisas viram lixo. Carros tombados, caminhões tombados, tudo foi destruído nessa cidade. As pessoas buscando alguma coisa na casa, não sobrou nada, absolutamente nada, nada. As crianças atrás de algum brinquedo que talvez tivesse sobrado em algum lugar, nada. Quando eu vi essa imagem desse professor, que procurou por muito tempo esse aluno e não encontrava, você percebe que não é um abraço comum, é um abraço diferente, é um abraço que envolve, é um abraço que celebra a vida. E eu fiquei refletindo nessa imagem quando eu vi, e falei, será que só depois que passa um tornado e que destrói tudo, que nos motiva a dar um abraço assim em nossos alunos, nos nossos filhos? Por que não dar um abraço assim todos os dias? Por que não abraçar assim as pessoas todos os dias? Aquelas que nós estamos perto, que amamos, um abraço apertado. Eu queria desafiar os casais, casados, a marcar no relógio, hoje ainda, em casa, um abraço de 60 segundos. Só, pastor? Vai parecer 1 hora, na primeira vez. Marque no relógio, mas tem que dar um abraço para escutar o batimento cardíaco um do outro, senão não vale. Quantos segundos? 60 de relógio, bota um timer lá, bota um despertador, parece que os primeiros 30 segundos parece que é um tempão, mas depois vai ficando bem interessante, e você vai perceber que coisa especial e poderosa e milagrosa que é um abraço de 60 segundos, faça isso, faça isso. Quando eu vi esse abraço desse professor, eu pensei, eu tenho que abraçar mais meus filhos, mais minha esposa, mais os queridos. Nem o queridinho animalzinho de estimação sobreviveu à tragédia. Mas essa imagem aqui marcou mais do que todas elas. Essa família perdeu a sua casa,
perdeu os seus bens, perdeu até um pouquinho de sangue. A garotinha nem sapato encontrou, perdeu até o sapato. Lágrimas, mas eles não perderam o mais importante. Não perderam a família. Perderam tudo. E tudo mesmo vai ficar para trás nessa vida. Mas não perderam o mais importante. Estavam ali com os seus tesouros nos braços. A família estava junta. E isso fez toda a diferença nessa família. Sabe que um pastor, começando o trabalho, foi visitar as casas das pessoas. E chegou numa casa, estava só a esposa, os filhos em casa. E ele fez uma menção bíblica, leu uns textos, conversou um pouquinho com a família, e antes de orar fez uma pergunta. Ele perguntou assim: Jesus, ele mora nessa casa? E eles ficaram assim, olhando, não responderam nada. E ele perguntou de novo: Jesus, ele mora nessa casa? E ninguém respondeu nada. Ele orou, foi embora, e quando chegou o marido em casa, a esposa disse: olha, o pastor veio aqui em casa hoje. Ele conversou um pouquinho dos planos do trabalho, sobre a Bíblia, e antes de orar ele fez uma pergunta. Ele perguntou se Jesus morava aqui em casa. E rapidamente ele respondeu: você não falou para ele que você é líder da escola sabatina da igreja? Mas ele não perguntou o que eu faço na igreja. Você não falou que nossos filhos são desbravadores? Mas ele não perguntou o que nossos filhos fazem. Você não falou que eles cantam no coral, que estudam na escola adventista, que são já... Mas ele não perguntou o que os filhos fazem, nem o que nós fazemos. Ele sabe que eu sou um líder da igreja, mas o pastor não perguntou isso. O pastor perguntou se Jesus, ele mora em nossa casa. Queridos, a mensagem dessa noite: águas que fazem milagres. Não só nas bodas de Caná da Galileia. O mesmo que fez o milagre lá, é o mesmo que bate a porta todos os dias para morar e viver na sua casa, para fazer os mesmos milagres nas casas de cada um de nós. Nós temos que convidá-lo para que entre. E aonde está Jesus, ali está o milagre. Se Ele está em nossa casa, nos cultos, nas reflexões, nas orações, de manhã e à noite, ali está o milagre. Creia nisso, para o seu casamento. Creia nisso para o seu futuro casamento, aqueles que ainda não são. Creia nisso para os seus filhos, para familiares, para amigos, para todos os desafios. Você precisa de um milagre no seu lar, na sua casa. Jesus, Ele é o milagre. E não esqueça que amar e respeitar é sempre o correto a se fazer. Amar e respeitar é sempre certo. E Jesus, Ele é a única resposta para o casamento e para a vida de cada um de nós. Quantos nessa noite gostariam de ter um milagre na sua casa, um milagre no seu lar? Qual é a bênção que você quer receber na sua casa? Você tem algum milagre a pedir a Deus nessa noite? Para a sua família, para a sua casa? Quantos têm esse desejo, essa necessidade? Todos nós temos. Nós vamos ouvir uma música agora. Pense nisso. Enquanto você escuta essa música, fale com Deus. Feche os olhos, converse com Ele e peça para Ele esse milagre em sua casa. E Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai atender a sua prece nessa noite. Vamos orar a Deus pedindo esse milagre e que Ele habite no meu coração, porque ali é o lugar dEle, e na sua casa todos os dias. Querido Pai, obrigado por essa noite. Teu povo veio, eles estão cansados, estão sedentos por águas que transformam, águas que purificam,
águas que fazem milagres, por isso vieram nessa noite. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa ouvir a voz, acalmar o coração de cada um aqui, e que possa voltar para casa cheio de paz, cheio de Jesus no coração, e que Ele possa operar todos os milagres que eles te pediram nessa noite ao erguer a mão, ao conversar contigo, mas que a sua presença seja o primeiro e o maior de todos os milagres em cada lar aqui representado nessa noite. Fique com cada um de nós, opere o milagre que tanto necessitamos, com a sua presença, com o seu poder e com o seu eterno amor, é o que nós te pedimos, Senhor, em Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você, e amanhã nos encontramos mais uma vez. Que essa semana seja uma grande bênção na sua e na minha vida.